Olá, alunos, vamos lá executar mais uma questão de física da Banca Sebrasp. É uma questão que os alunos me passaram, né? Caiu no simulado do preparatório que eu dou aula. E vamos lá resolver e ajudar esses alunos, né? Vamos lá, Banca Sebrasp, ano de 2021. A seguir está representada a curva de uma mola que apresenta uma relação não linear, né? Uma relação não linear entre a força elástica e a deformação. Até uma deformação de 0,2 metros, o módulo da força elástica da mola pode ser descrito pela função. Ó, já tem uma função aqui, ó, questão que te dá uma função sobre a deformidade de uma mola, função de deslocamento, já te dá uma equação, uma função de comportamento. Claro que vamos esquecer em muitos desses casos, a gente esquece o que a gente sabe sobre a força elástica no caso da lei de Hooke, né? Que a força é igual a constante vezes o x, vezes o deslocamento. A gente não pode considerar, porque ela está dando o comportamento da mola através de uma função, através de um comportamento já descrito, que ela já te dá como ela se comporta através de uma função. Em que a força F é dada em newtons e a deformação em metros. A essa mola foi acoplada uma massa m de 100 gramas, que puxada a uma distância unidimensional, ou seja, de uma dimensão só, em 0,2 metros em relação à posição de repouso da mola. A massa foi solta e a mola impôs uma força elástica sobre a massa. Tá. Considerando as informações apresentadas, a relação entre a força e deformação como apresentado no gráfico, julgue o item subsecutivo. O trabalho exercido pela força elástica da posição de repouso até a extensão de 0,2 metros é inferior a 0,2 joules. Vamos entender, galera, como é que é a questão desse gráfico. Olha só, até coloquei aqui para a gente entender melhor. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando que a posição normal da mola, se ninguém mexer nela, se ninguém esticar ela, né? Ela tá aqui, né? Essa é a posição normal dela. Ninguém estica, ninguém mexe, ela fica ali. Ela tem 0,1 metro. Mas se alguém esticar esse trem, puxa, pegar essa mola e esticar, ela alcança ali... ela alcança ali até 0,2 metros, né? Então ela vai estar sendo esticada até 0,2 metros para poder... É o máximo que a mola alcança. Isso que ela faz, essa anomalia nela, esse, como é que eu digo, essa deformação da mola, isso geralmente isso acontece, né? E está obedecendo essa lei, né? Está obedecendo essa lei aqui de deformação. E essa é muito importante pra gente, porque seja qual for o cálculo que formos fazer agora, tem que envolver isso. Né? E a força elástica geralmente nem se fala só de molas, né? Por exemplo, um acidente de carro, né? A energia elástica, por exemplo, quando dois carros se chocam, a energia da natureza nunca se perde, ela se transforma. Quando dois veículos se chocam, né? Você que vai ser PRF, você sabe o que eu estou falando. A força do veículo, a velocidade do veículo é transformada em força elástica, em energia elástica, por isso que causa a deformação da lataria do veículo. Aquilo é a energia elástica, a energia potencial do veículo se transformando em energia elástica. Perfeito? E é o que a gente vai fazer aqui. Só que, claro, não vamos utilizar a lei de Hooke, vamos utilizar essa função aí, que eu acabei de destacar, para a gente executar esse tipo de operação, né? Agora vamos entender vamos entender o gráfico agora. Né? Olha só, quando temos um gráfico, você que não é familiarizado com matemática, tudo que está aqui nessa base são possíveis resultados da minha equação. Como assim, professor? São possíveis resultados. Por exemplo, eu posso pegar o 0,1, adicionar dentro da minha função, vai dar um resultado. Posso pegar o 0,2, adicionar dentro da minha função, ou seja, onde aparece x eu substituo por 0,2, vai dar um outro resultado. Esses resultados, adivinham aonde eles ficam acoplados? Eles são encontrados aqui, ó, no também chamado de eixo Y. É o eixo dos resultados. Todos os números que pegamos na reta x e colocamos dentro da função, eles são conectados com algum ponto aqui, seja lá quem for ele.
né? Então, esses pontos que estão aqui, no caso da função que estamos estudando, que é a função medida em força, qualquer resultado que for encontrado aí vai ser medido em Joule, porque Joule é a unidade de medida da força elástica, né? Da força, ou seja, é o resultado, né? Qualquer resultado está ali no nosso eixo Y, que no caso, o nosso eixo é o eixo das forças, né? Por isso que é medida em Joule. Inclusive, ele está falando aqui, ele quer saber se essa deformação é inferior a 0,2 joules. Tá, professor, e agora? O que eu faço? Bom, vamos considerar o movimento dela. O que interessa pra gente é ela sendo esticada, né? E quando ela está sendo esticada, o máximo que ela alcança, quando ela está sendo esticada, é 0,2 metros, né? Então esse é o máximo dela. Então vamos pegar esse resultado e jogar dentro da nossa função simplesmente. A nossa função é essa aqui, né? F de x é igual a 0,5 vezes x menos x ao quadrado. É uma função de segundo grau e é por isso que ela faz esse movimento aqui, né? Perfeitamente. É por isso que ela faz esse movimento aqui, ó. E geralmente funções do segundo grau são sim parábolas, né? Então, é o nosso caso aqui. Perfeito, vamos lá, começando aqui. Bom, lembra que eu falei, é só pegar o nosso resultado que está no eixo X, o eixo dos dados, né? Dos dados que serão trabalhados e jogar dentro da nossa função. Então vamos pegar aqui, ó, aplicar essa função a 0,2. Vai ficar 0,5 vezes 0,2 menos 0,2 elevado ao quadrado, né? Observe que onde tinha x, eu joguei o resultado 0,2, né? Tá, professor, e agora? É agora que eu vou pegar esse número e deixar ele de um jeito mais confortável para mim trabalhar. Que eu não vou trabalhar com decimais, ficar brigando com vírgula, não vou brincar com isso. O que eu vou fazer? Vou pegar o 0,2 e transformar em fração, que é muito melhor. Se você pegar 0,5 e transformar em fração, vai ficar 5 sobre 10, né? Vezes 2 sobre 10 menos, aí aqui, 0,2 dá quanto? Dá 2 sobre 10. Só que esse cara aqui não podemos esquecer que é tudo ao quadrado. E isso quer dizer que ao quadrado significa que tanto o nosso numerador quanto o nosso denominador serão elevados à potência de número 2. Perfeito? Agora só nos resta a conta de padaria, né? Então temos aqui a multiplicação de duas frações. Não tem segredo. A multiplicação de duas frações multiplica os itens de cima, depois multiplica os itens de baixo. Então vai ficar como aqui? Vai ficar 5 vezes 2 é 10 e 10 vezes 10 é 100, né? Isso aqui menos, em cima fica 4, né? Porque 2 ao quadrado resulta 4 e 10 ao quadrado resulta 100. Perfeito? Tranquilo, sem muito grilo, né? Depois que a gente sai da física, passa para matemática, as coisas ficam mais acessíveis. Vamos lá, 10 menos 4 dá 6. E 100, olha só, se eu estou subtraindo frações, os denominadores não precisam subtrair. Se são denominadores iguais, eu estou falando aqui do 100 aqui, do 100 aqui, se são iguais, não preciso subtrair. Estou fazendo a subtração de frações e o que está embaixo permanece, tá? Aqui fica 100. Perfeito? Então, 6 centésimos. Tá, professor, mas e aí? Como é que eu vou dizer que esse resultado é inferior ou não a 0,2? Vamos fazer a divisão de 6 por 100. E qualquer divisão por 10, 100 mil é muito fácil. É só pegar o número de zeros e pegar a vírgula e fazer ela andar. Por exemplo, se eu vou dividir 6 por 100, como é que eu faço? Coloco 6. Tem quantos zeros aqui? Tem um zero, dois zeros. Então, a vírgula está aqui, ó, você não vê, mas existe uma vírgula aqui, ela anda 2 casas, ela se estabelece. Então, o resultado é 0,06 joules. Por que deu joules, professor? Lembra que qualquer resultado da função são números no nosso eixo, são resultados aqui no nosso eixo aqui da força. Qualquer número que a gente encontrar, qualquer número que a gente jogar dentro da função, vai nos resultar um valor aqui nesse eixo, e esse eixo é uma força. Se é força, é medida em joule. Ah tá, agora vamos avaliar, vamos fazer o que? Comparar. Esse resultado aqui, esse aqui, né? Ele é maior
ou menor, né? Ou seja, ele é superior ou inferior a 0,2? Com certeza ele é muito inferior, né? Ele é inferior a 0,2. Porque o 0,2, galera, 0,2 é como se fosse, né? Se você pegasse 0,2, né? É como se fosse 2 sobre 10, né? Mas ainda fracionando bem, você vai observar que o 0,06 é muito menor que 2 décimos. Muito menor, porque são 6 sobre 100, né? 6 centésimos, como vimos aqui. Então, com certeza, esse valor 0,06 é muito inferior a 0,2 joules. Qual é a nossa alternativa aqui? Nossa alternativa é C, a letra C, né? C de conquista. Perfeito? Ok, espero ter ajudado, espero ter sido bem didático, né? Essa aula eu vou deixar no canal e vou dar para os nossos alunos ali para eles tirarem a dúvida sobre essa questão. Espero ter contribuído com seus estudos e até a próxima.